No quinto episódio do CogniCast, a gente falou sobre a definição e as funções das emoções, alguns mitos, como a terapia pode ajudar, emoções no cérebro. Será que existe um jeito certo de sentir? E por fim, por que algumas pessoas sentem mais do que as outras? Oi, nós somos o Cognitrium e esse é um lugar seguro que une a ciência da psicologia com suas maiores dores do dia a dia. Eu, Mari, a Lu e a Rê, junto da nossa convidada, vamos destrinchar um dos temas que a gente gasta mais tempo refletindo nessa vida. Então, bora conversar sobre emoções? E hoje a gente tá aqui na presença de uma convidada mais que especial, nossa chefinha querida. Juliana Mendes é uma psicóloga referência em terapia cognitivo comportamental, em terapia comportamental dialética. A Ju, ela é psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga, mestre em psicologia e mil coisas, né? Um currículo gigante. Não tem nem como mencionar tudo aqui. Bem-vinda, Ju. Muito obrigada. É um prazer te ter aqui, Ju, justamente para poder falar sobre esse tema, que é emoções, né? Quando a gente pensa em desregulação emocional, em pacientes que às vezes têm essa dificuldade de controlar seus impulsos, acredito que você é uma das grandes referências nesse assunto. E eu gostaria de saber, né, pela sua trajetória, Ju, pela sua história, o que te fez estudar sobre emoções? Porque você é a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu fico muito honrada de saber que eu sou a pessoa, né, para falar sobre isso, porque assim, eu sou a tarada das emoções. Eu sempre uso essa expressão, né? Eu adoro falar das emoções e fazer psicologia, buscar atender, assim, era uma coisa assim que precisava fazer sentido. E quando eu entendi que eu poderia trabalhar com as emoções, aquilo que brota do indivíduo, né, aquele que ele traz, aquilo que ele sente, aquilo que ele emana, eu falei, é isso que eu quero. Então, foi a emoção que me levou para a clínica. Sem ela, eu não estaria na clínica hoje. Ai, maravilhoso, Ju. E quando a gente pensa assim, em emoções, existe um jeito que a gente pode definir elas? Existem emoções principais? A gente pensando ali no filme Divertidamente, a gente vê que tem algumas emoções, mas existem essas emoções principais? Então, a nomenclatura às vezes confunde um pouco, né? Porque a gente fala emoções básicas, emoções primárias, né? Então, vamos chamar de emoções básicas, né? Básica no sentido de que a gente já nasce com elas, né? Elas estão conosco, tá? Assim, no nosso DNA, né? A gente precisa delas, elas têm uma função adaptativa, uma função de sobrevivência, uma função de relação e de comunicação, né? Então, são as 5 emoções básicas, porque o amor a gente não tem consenso, né? Na literatura, que é a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo e o medo, tá? Perfeito. Então, essas são viscerais, elas, assim, tá ali O conosco. bebezinho tem desde que ele veio ao mundo, né? Exatamente, né? Então, é uma marca, a gente traz conosco, assim, ela garante, né, toda a nossa sobrevivência, né, e toda a nossa comunicação, né? Eu costumo dizer, assim, eu sou exagerada, né? A tarada das emoções, assim, somos emoções, né? Não somos só emoções, mas elas nos auxiliam muito nessa experiência de ser, viver e estar com o outro. E Ju, eu acho legal falar, porque eu acho que isso os psicólogos sabem, tem muita clareza, mas não é todo mundo que sabe. Eu mesma não sabia antes de entrar na faculdade de psicologia. Mas quais são as funções dessas emoções básicas, assim? Pode só mencionar, mas como que você resumiria a função de cada uma delas? Então, eu vou falar do amor. Por mais que não haja Perfeito. consenso na literatura, Perfeito. eu não consigo deixar de falar do amor, né? Então, o amor é vínculo, o amor é conexão, né? Essa é a função do amor, nos conectar, nos ligar a coisas, pessoas, né? A alegria é uma emoção social, né? A emoção de estar com pessoas, da satisfação, né? Do estar junto, né? A tristeza é uma emoção da reflexão. É a tristeza que faz a gente pensar sobre o pensar. O medo e o nojo garante a sobrevivência, né? Nos protege de perigo, nos protege de contaminação. Além de todas, tristeza. Raiva. Raiva. Logo Será ela. por quê? Por que Raiva. será que eu esqueci da raiva? A raiva é a emoção que garante um limite, né? Então, até aqui você vem, daqui para cá você não vem mais, né? Então, essa coisa de não ser invadido e de não ser ultrapassado, né? Então, a história da raiva, a raiva é muito importante. Muitas vezes as pessoas não querem sentir, acham que é uma emoção feia, ruim, né? E ela é muito importante que ela coloque limite.
Demais. E eu fiquei pensando aqui, Ju, na hora que você falou desde o início, né? De que a gente nasce sentindo, a gente tem essas emoções, elas são intrínsecas do ser humano. E eu não lembro, não consigo me recordar agora de quem fala isso, mas o erro de Descartes, que fala, né? Penso, logo existo, só que na verdade é sinto, logo existo. Então, olha o tanto que ela é algo intrínseco em nós, assim, interessante. Isso. Assim, o acesso, né, em psicoterapia, na clínica, para mim, assim, é pela emoção, né? Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, mas a forma como eu acesso os meus pacientes não é via pensamento. Me desculpe, né? Se eu ofendi alguém, né? Mas a ideia é assim, a pessoa chega sentindo, né? Ela chega sentindo. E, claro, tem associação com o pensamento, né? Tem ligação com o pensamento. Mas eu acesso meus pacientes via É emoção. mais poderoso, assim, Muito né? mais poderoso, né? E Ju, isso nem tava assim no script, mas você falou dessas emoções básicas. E quais que são as não básicas? Qual que é a diferença delas, assim? Dessas 5 principais e das outras? Então, a gente escuta, a gente sabe que ansiedade, ciúmes, preocupação são emoções também, ou não? Pode explicar um pouquinho disso pra Sim. gente? Vai ter uma literatura que vai dizer que elas são emoções secundárias, né? E uma outra literatura vai dizer de emoções até terciárias, né? Assim, então, vai depender, assim, a emoção. O que não é básico é secundário ou terciário, né? São emoções terciárias. Então, são emoções que aí a pessoa já vai botar um significado, já vai botar um sentido. Tem a ver com a experiência vivida, né? Então, a emoção do indivíduo, mas também das interações, o que ele precisa comunicar, né? Então, você pensa assim, ciúmes, né? Então, assim, qual que é a função dos ciúmes? Talvez seja um amor que aí não é só conexão, não é só ligação, né? Se tiver demais, eu já tenho a coisa do controle, né? Do poder, né? De querer o outro para si, querer controlar, enfim, né? Então, tem uma série de emoções, se não são as básicas, todas as outras, e elas são secundárias, terciárias, mas elas já vão depender desse significado, né? O que que a pessoa diz, o que que significa para ela sentir, né? Claro que tem estudos sobre todas elas, mas tem a ver com comunicação, com a relação consigo e com as outras pessoas. Então é como se fosse assim, as 5 básicas são inatas da nossa existência e as outras a gente vai desenvolvendo cada um do seu jeito ali, baseado no que viveu, nas experiências, é como se fosse isso. Então, na verdade, nós sentimos diversas emoções, né? Então, assim, a questão, o significado que eu dou para elas é que vai depender dessa história, Perfeito. né? A história do indivíduo com ele, né? Assim, como ele sente, ele com ele mesmo e as suas interações, a forma como ele comunica, enfim, né? Então, todos nós sentimos muita coisa. Por isso que é assim, é inegável o quanto que é importante a gente acessar as pessoas via a emoção, né? E Ju, qual que é a parte mais difícil de sentir emoção? Então, assim, se é tão natural e se não tem como a gente fugir, por que que traz tanto sofrimento para as pessoas? O que que você acha que faz com que essa experiência que é natural, que é a experiência de sentir, seja difícil para as pessoas? Porque o nosso corpo, né, ele sente as emoções, né? Eu vou dar o exemplo da tristeza, que é para mim assim muito importante, né? Eu sinto muita tristeza, né? Eu tenho uma facilidade de sentir tristeza. Eu sou bem-humorada, engraçada, enfim, mas a tristeza me pega, né? Então, quando eu tô triste, tá? Me dá um aperto aqui na garganta, sabe? Isso traz um desconforto, né? Como se alguém estivesse apertando a minha garganta. Então, se eu não tenho uma boa regulação emocional, eu quero me livrar disso. Eu não quero passar por esse aperto na minha garganta, percebe? Então, a fisiologia, né, a sensação associada, ligada às emoções, dói o corpo, né? E se eu não tenho uma tolerância para isso, eu quero logo me livrar. E esse querer logo me livrar pode trazer algumas consequências, né? E Gil, você consegue pensar assim, trazer algumas dessas consequências? Por De querer- exemplo, assim, ó, tem várias, né? Se eu quero me livrar da tristeza, de uma forma que não vai me ajudar, eu chamar uma outra emoção, por exemplo. Aí eu chamo a raiva, né? Eu até estava dando um exemplo. Se eu tenho uma mão agarrada no meu pescoço, né? E eu quero me livrar dessa mão, eu vou agredir. Agredir quem? Eu nem sei de quem é essa mão, percebe? Então eu posso chamar uma outra emoção. Quase que mascarando a outra, né? Isso, e aí não vai resolver, porque eu não vou comunicar se uma coisa é uma coisa, né? A raiva é a raiva, a tristeza é a tristeza, como eu falei anteriormente. E uma outra questão, eu posso querer me livrar desse desconforto bebendo, comendo, né? Fazendo sexo aí de uma maneira desenfreada, né? Sem proteção, enfim, para aliviar, para sair fora desse aperto na garganta. Isso vale para todas as outras emoções. Você acha que então a parte mais difícil, assim, no sentido, igual eu perguntei, né? Já que é
uma experiência normal que não tem como a gente fugir, mas continua sendo muito doída. Você acha que volta sempre para esse sofrimento vem justamente de tentar não sentir, assim, dar um jeito de me livrar daquilo? Isso. Então eu posso ou suprimir, né, ou explodir, né? Então as duas coisas são desregulação, né? Entendi. Aí o que que acontece? Mas é por que que uma pessoa passa por essa situação de explodir ou suprimir? Porque ela não foi alfabetizada, né? Não ensinaram ela sobre as emoções. O que são as emoções? Para que que servem as emoções? Elas são biológicas, elas têm funções adaptativas. Então, eu estou sentindo esse desconforto. Se eu não sei que a tristeza é para me fazer parar, pensar, né, refletir, o que que eu preciso comunicar? O que que eu estou precisando agora na minha vida? Eu vou achar que é só uma mão apertando meu pescoço, e me sufocando e querendo me causar mal-estar. Então, assim, por isso que precisa dessa alfabetização emocional. Assim como a gente aprende a ler, escrever e fazer conta, a gente precisa também saber sobre as emoções. E que a maioria de nós não tivemos essa alfabetização, né, Ju? Isso, né? A questão de não seja para ser equilibrada, você não pode sentir, né? Não pode sentir. E se você está sentindo, tem um trem errado com você, né? Não é assim? É assim. Então, por isso nós vamos, pelo contrário, né? Nós somos invalidados se não sente, tá? Não sente, não pode sentir. Então, agora a ideia é assim, ok sentir, né? Entenda o que você está sentindo, veja a função disso, né? E comunique o que você precisa a partir do que você está sentindo, né? Então, isso é alfabetização emocional e, consequentemente, regulação emocional também, né? Perfeito. Total, Ju, que a gente fica refletindo assim, claro, agora que a gente tá mais tranquilo, acho que no sentido de emoção a gente tá com um pouquinho de ansiedade. Mas quando a gente tá embebido em emoções que são mais desagradáveis de sentir, como raiva, tristeza, é como se a gente quisesse realmente se livrar delas o quanto antes. E vale a pena, Ju? Porque eu fico pensando assim, quantas vezes a gente pensou, nossa, eu quero realmente fazer de tudo pra poder parar de sentir. Por mais que às vezes a gente entenda a emoção, entenda o que ela tá querendo passar pra gente, isso vale a pena no macro? De se livrar dela, Não, de sentir. de sentir. Vale a pena? Então, se ela veio comunicar alguma coisa, né? Aham. A emoção veio para me comunicar, ela veio para me colocar nesse mundo. Como não sentir? Né? Como assim vale a pena? Assim, não é uma escolha, Entendi. entende? Não é uma escolha. Mas Ela vem, aceitar. né? Ela tá aí, né? Então, assim, aí por isso tem a coisa da aceitação, né? De Uhum. ficar ali com aquela emoção, né? De lidar com aquele desconforto e, claro, buscar alternativas também, né? Para dar conta desse desconforto, né? Tolerar o intolerável que a gente fala, né? Não precisa necessariamente, porque às vezes a gente falando isso parece assim, então aceita que vai doer. Mas talvez tenha um jeito de passar por elas que não doa tanto, né? Claro que vai doer, eu acho que pra sempre vai. Mas no sentido de assim, também não é uma coisa do que. Tem formas da gente tentar ter uma melhor relação com o sentir. Sim, Né? exatamente. Quando eu falo de alfabetização, é justamente Uhum. isso, né? Você ter um conhecimento da sua experiência emocional, né? E daí você lida com ela de uma melhor forma, né? E tem também, assim, a questão das intensidades, né? Então, assim, se você está sentindo 1, 2, 3, 5, 6, 10, né? E você, à medida que você se conhece, entende das suas emoções, você vai encontrando formas de aliviar, né? Então, não precisa sofrer no sentido de você não é estranho o que você está sentindo, né? Você só é gente, né? Bem-vindo. Bem-vindo à sua humanidade, né? E tudo bem sentir. Agora, como a gente vai lidar com isso, é que a gente vai aprendendo. E antes não se pensava isso, né? Não. Se sente, é melhor não sentir, mas se sente, fica com isso para você, né? Esconde, sei lá, né? E engana os outros, finge cara de paisagem, tá tudo bem. E tem outra coisa também, então, alegria é uma emoção agradável de sentir, então vamos embora sentir demais. Não. Vamos nos deitar na alegria. Não, também não, né? Porque se imagina, eu tô feliz, aí eu tô assim, né? Com uma mesa cheia de gente, eu vou pagar a conta num bar, num restaurante, né? Depois eu não tenho grana, né? Se eu me empolguei, né? E agora, como é que eu vou pagar? Né? Falei que ia pagar, como é que eu vou fazer, né? Então, cuidado, que não pode virar uma euforia, né? Uma mania, né? Então, nenhuma emoção, mesmo as agradáveis de sentir, né? Tem que ter uma dose, né? Nem de mais e nem de menos. Claro que, às vezes, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? Agora, cuidado com os extremos, essa é a questão, né? Ô, Ju, e eu acho que o que a Rê tava querendo perguntar do valer a pena, eu tive uma ideia, assim, talvez para traduzir isso. Qual que você acha que é a diferença de uma pessoa, você na clínica, por exemplo, como que você observa
pessoas que tiveram essa alfabetização ou que passaram por esse processo de aceitar as emoções, que sabem o que estão sentindo, que comunicam. Então, assim, no sentido de qual que é a importância desse processo na nossa vida, qual a diferença da pessoa que sabe, como que você vê isso na prática e da pessoa que não consegue? Como que isso afeta a vida dessas pessoas? Vamos pensar na leitura e na escrita? Uhum, Percebe? Uma pessoa que não lê e não escreve, uhum. a vida dela vai ficar bem difícil. Vai Né? limitar muito, Vai né? Exatamente. Então, não é um detalhe. A alfabetização emocional não é um detalhe. É uma forma melhor de viver. Né? É uma forma de poder viver feliz, um processo de felicidade, porque para mim felicidade é um processo, né? Não é o fim, né? Então, é super, assim, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com melhores relações, tem a ver até com sucesso, com desempenho profissional, com desempenho acadêmico, assim. É assim, gente, desculpa, mas eu não consigo imaginar nada na vida que não tenha impacto, né, dessa não alfabetização emocional. Então, assim, é imprescindível, né? Até esse conceito que fica famoso aí, né? É inteligência emocional. Sim. Isso assim, nos líderes e tal, isso é muito famoso. E não é nada mais, nada menos do que isso que a gente tá falando, né? Isso, exatamente. Porque a inteligência emocional tem a ver com a associação de regulação emocional mais personalidade, né? Assim, as pessoas se conhecer, a pessoa saber das suas vulnerabilidades, saber das suas forças e das suas fraquezas, né? Então, lembra disso, assim, ler e escrever. Qual que é o impacto na vida de uma pessoa que ela não lê e não escreve? É a mesma coisa se a gente não oportunizar para as pessoas a alfabetização emocional. E outro ponto, Gil, que eu fiquei pensando, que é dessa importância de saber que todos nós sentimos, que é humano sentir. Acho que até o conceito aí, né, de humanidade compartilhada, um pouco. Porque a gente sabendo disso e sabendo que todo mundo sente, traz esse conforto Uhum. também. Sim. E aí eu fiquei pensando em outra coisa, Ju. Na prática, assim, como que as pessoas podem lidar com essas emoções mais intensas? Você que é uma pessoa que lida muito com pessoas que têm mais essa desregulação emocional, essa experiência emocional muito intensa, como que elas podem lidar com isso? Eu sou a pessoa dos passo a passos aqui no podcast. Então, assim, Vai, se você fosse perfeita. falar Aham. um passo a passo mesmo, assim, de sentir demais, de sentir intensamente, como regular essa emoção? Eu vou continuar usando a metáfora da alfabetização, Perfeito. tá? Então, assim, quando a gente vai aprender a ler e escrever, a gente começa do começo, né? A gente começa com sons, né, da letra, depois com a letra, e associa letra e som. E a alfabetização emocional é a mesma coisa, né? No sentido de que primeiro a pessoa precisa aprender o que são as emoções. Elas precisam de uma psicoeducação, né? O que é a emoção? Para que serve a emoção? Onde que essa emoção? Onde que ela sente essa emoção no corpo, tá? E aí ela vai começar a identificar. Então, primeiro ela vai nomear, ela vai identificar, né? Ela vai quantificar, tá? E esse contato com a emoção no corpo, entender essa emoção no corpo é extremamente importante. Porque, por exemplo, se é a raiva, né? Eu sinto muita tristeza e ela vira raiva, né? Na minha experiência de vida. Então, eu já sei que se a minha mandíbula começar a travar, eu estou sentindo raiva. Então, é hora de eu nomear, né? Isso é raiva, né? Raiva para me proteger, para mim não ser invadida, né? O que está acontecendo aqui que está me fazendo pensar que eu estou invadida, sendo invadida. Então, todo esse passo a passo a gente ensina para o paciente, né? Aí não é uma sessão só não, tá, gente? É 1, 2, 3, tá? Quantas forem necessárias. Então, tem a ver com a psicoeducação, nomear, quantificar, a regulação emocional, né? Então, ela comunicar, contextualizar. Se a emoção tem uma função, ela tem que estar contextualizada. Então, é muito importante que o paciente decore mesmo qual é a função da emoção, né? Porque se não tem ninguém aqui, né, me atravessando, para que eu estou sentindo raiva? Porque eu pensei que a Luísa não gosta de mim. Gente, eu pensei, pensamento adivinhador, né? Assim, não tem nada a ver, tá? Então, assim, tomar essa consciência dessa experiência emocional no beabá mesmo, assim, na alfabetização, a gente faz isso com o paciente. E você vai falar assim, mas e os pacientes que desregulam, né? Assim, aí você vai ensinar a estratégia de tolerância ao mal-estar, né? Que são essas estratégias muito de mudança da temperatura do corpo, tentar usar os 5 órgãos de sentido, né? Tem gente que o cheiro, né? Então, às vezes, o cheiro acalma, uma imagem mental, uma visão, né? Conversar com alguém, enfim. Então, você vai usar estratégias um pouco mais imediatistas, né? Pra se acalmar Para mesmo. se acalmar mesmo, para mudar essa experiência do corpo, tá? Experiência do corpo, para esses casos de explosões, tá? E Ju, o que você diria pra alguém? Eu fui te escutando falando assim, aquelas pessoas que falam,
Nossa, não, mas como assim? Agora você vai começar a aceitar todas as suas emoções, entender a função, comunicar tudo, você vai virar uma pessoa como se fosse assim, essa. Ai, você tá se fazendo drama. Mimimi. Tava pensando Mimimi, num sentido disso, assim. Qual que é a linha entre uma pessoa que consegue comunicar, que consegue se expressar, que consegue usar isso a seu favor, e uma pessoa que. Ah, eu senti, eu tenho que falar. Eu senti. Sabe essa coisa meio assim? Então, eu pergunto isso para aquelas pessoas que estão escutando e às vezes pensaram assim, ah, mas isso é passar a mão na cabeça. Aí a vida fica muito, sabe assim? Uhum. Então, assim, eu não compreendo muito, assim, por que que o outro não pode falar o que ele está sentindo, né? Assim, talvez a gente tenha que fazer a alfabetização emocional, né, na família, na escola, né? Porque assim, agora a grande questão é que eu tenho que usar também de assertividade, né? Então eu preciso desenvolver também algumas habilidades sociais, É. algumas habilidades de efetividade interpessoal também, né? Porque do jeito que você falou, ficou parecendo que esta pessoa que sente pensa que só ela sente. Eu estou fazendo uma leitura mental, um pensamento adivinhador, né? Então, assim, olha, eu sinto mais que todo mundo, então todo mundo tem que parar a vida para Total. escutar o que eu estou sentindo, né? Só que não. Todos nós sentimos, né? Todo mundo tem seu dia ruim, né? E todo mundo tem suas tristezas, suas alegrias, suas raivas, seus medos, enfim. Então, essa coisa também, né? Assim, da efetividade interpessoal, das habilidades sociais, né? Então, vai ter que mesclar, né? Junto, a regulação emocional está envolvida tudo isso, Exato. né? Não é só aprender a lidar com as suas emoções, mas é conseguir também fazer esse A manejo. comunicar, né? Aprender a se expressar mesmo, Isso, né? exatamente, né? Então, porque eu tenho mais direito, porque eu tô sentindo aí, então, eu também sinto, né? E assim, é isso, por exemplo, o paciente às vezes me ativa a raiva dentro do consultório. Falou, ó, fulano, dá um tempo, assim. Você quer beber água ou eu vou beber água, né? Assim, qual dos dois, né? Então, assim, Psicólogo também é gente. não é? E assim, aí às vezes eu fico triste, aí eu começo a chorar, né? Assim, eu choro na frente do paciente, né? Assim, vou dizer para vocês assim, não entre em pranto, não, né? Mas uma lágrima escorre, né? E eu falo, agora eu preciso do lencinho, né? E aí ele pega para mim o lencinho, tá? Então, assim, é isso, percebe? Assim, essa humanidade compartilhada, essa coisa de que eu sinto e você sente. É, não é também usar das emoções como se fosse uma bengala, né? Isso, porque aí vai ter uma função das emoções, assim, essa função mais instrumental. A gente tem que estudar um pouco isso. Quem vai falar disso é a terapia focada na emoção, né? Assim, então a gente precisa ajudar o paciente a utilizar, né? Cuidado com isso, porque isso não vai te ajudar também, percebe? Então essa experiência emocional, ela tem que ser para te ajudar, né? Total. E pensando assim, Lúcia foi falando, e como que na nossa sociedade é mais aceito você não sentir do que você sentir. Então a gente realmente tem tanto esse lado do mimimi quanto do lado do assim, nossa, mas tá exagerando também. Nossa, mas engole esse choro, né? Você não dá conta, que maturidade é a sua. E aí eu fiquei pensando, Ju, existe alguma coisa intrínseca no ser, no sentido de temperamento, de genético, de pessoas que sentem mais do que outras? E se sim, o que acontece? Explica o que acontece nessa história. Então, o pessoal que vem com a vulnerabilidade mais para a experiência emocional, a gente tem chamado as crianças de crianças supersensoras, né? Então, isso é uma coisa bem nova que está vindo aí, né? Então, são as crianças que já nascem com esse tempero, né? Esse tempero mais sensível mesmo, temperamento mais sensível mesmo, né? Então, elas sentem mais as emoções, né? E tem outras pessoas que às vezes são super controladas, né? As pessoas do supercontrole. Tá? Então já fazem mais essa supressão, porque que absurdo, o que as pessoas vão pensar de mim? Sentir é descontrole, né? Não é explodir, né? Só o fato de sentir, essas pessoas já consideram que estão descontroladas. São as pessoas do hipercontrole. Então você consegue ver assim facilmente no consultório esse funcionamento, né? E então para um você vai dizer, olha, vamos usar estratégias de regulação, né? E para outros, vamos experimentar isso, percebe? Assim, vamos experimentar. Então, assim, buscar essa regulação até mesmo no perfil do paciente que está buscando a gente, né? Não sei se Legal. era isso. Demais. Era isso mesmo. E, Ju, e a experiência do sentir? Existe um jeito certo de sentir essas emoções? Pois é, né? Essa é difícil. Essa é difícil, Ah, né? peguei. Primeiro que eu detesto certo e errado, né? Aham. Assim, para mim, assim, depois que eu comecei a estudar DBT, então, assim, o que é certo, o que é errado, né? A ideia é assim, vamos para o caminho do meio, né? Assim, eu não consigo entender agora o que é certo e o que é errado. Claro, eu não posso matar, né? Aquilo que coloca a vida em risco, né? Morrer e matar, ok, né? A vida está em risco, então isso está acima de todas as coisas. Mas não tem certo e errado de sentir as emoções, né? A questão é o que você vai fazer com esse sentir,
né? Então, você não dá para sair prejudicando os outros, né? Perfeito. Não dá para meter a mão na cara das pessoas, né? Uhum. E não dá para isso, assim, agora vocês têm que viver a meu dispor, porque eu tô sentindo, percebe? Uhum. Mas certo e errado não tem, né? Tem a forma de lidar com isso, que vai ser bom para mim, em primeiro lugar, e na minha relação com o outro, né? Perfeito. E Gil, voltando um pouquinho na pergunta que a Rê fez anteriormente, é, tem alguma coisa, uma misturinha ali perfeita, uma receita que faz as pessoas sentirem diferente uma das outras? Então a mesma coisa pode acontecer comigo e com a Mari e cada uma reagir de um jeito completamente diferente. Não só a emoção que usa, né? A mesma coisa pode acontecer, ela pode sentir tristeza, eu posso sentir raiva, mas também a forma que sente. Você acha assim, quando eu falo isso, eu já diretamente penso, deve ser muito da criação, da família, como que a família ensinou. Quais são esses fatores, assim, que influenciam a forma que a pessoa sente? Primeiro, eu queria dizer que nós somos iguais e diferentes, né? Uhum. Iguais e diferentes, né? Legal. Então, eu vou falar de personalidade e ambiente, né? Então, tem a questão do ambiente, a forma como me ensinaram. Eu aprendi, gente, que ficar triste é coisa de gente mal agradecido. Né? Lá no interior, fala mal agradecida, né? Você fica triste, você tem o que comer, você tem o que beber, você tem o que Total. vestir, né? É. E por amor que me ensinaram assim, para me ser forte, valente, percebe? Uhum. E aí, o que que acontece? Isso é igual raiva, forte, valente, raiva. Então, quando eu ficava triste, chamava raiva, tá? Então, vai depender do ambiente, o que te ensinaram sobre sentir. Mas tem também a ver com o seu jeito de ser, né? A sua personalidade, o seu temperamento, né? Então, eu sou extremamente extrovertida, né? Então, quer dizer, eu tendo a ver as coisas com mais entusiasmo, com mais otimismo, apesar de ficar triste com a mão na garganta, a história da mão na garganta, né? Então, vai depender do ambiente e vai depender também da personalidade da pessoa, né? E o quanto ela foi vivenciando, experienciando, os retornos que ela foi tendo, os reforçadores que ela foi tendo, né? Então, tem a ver com a história de vida da pessoa, né? E a pessoa é ela, né? E é também as suas experiências, né? Perfeito. Ju, e é essas pessoas, assim, que sentem mais intensamente, que às vezes são mais impulsivas, às vezes elas são muito rotuladas como essas pessoas intensas, às vezes tem até um preconceito aí com isso. Nesse caso, assim, essas pessoas que sentem mais, quer dizer que elas têm algum transtorno? Tem a ver essa sentir demais com algum transtorno dentro da psicologia? Como que você explica isso, assim? Então, assim, é uma outra coisa que eu comecei a falar também, que às vezes falo, Aham. será que eu estou falando, né, bobagem, assim, porque eu penso assim, né, que assim, toda psicopatologia, ela vai trazer, né, uma ou mais emoções, ou para mais ou para menos, né? Se a gente pensar na alegria, tá? Então, a alegria demais, uma certa euforia, né? Uma mania, né? E quando eu vou trabalhar com os pacientes que têm transtorno bipolar, eu faço essa psicoeducação, né? O que que é a alegria? Claro que a bipolaridade não é só uma desregulação da alegria, mas aparece uma desregulação de alegria, né? Se você pensar, por exemplo, uma ansiedade, né? Ansiedade é uma emoção, claro, mas tem componente de medo, né? Se você pensar o pessoal do TDAH, né? Do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Geralmente são pessoas que têm medo de menos e raiva de mais, tá? Geralmente, tá? Então, assim, a gente precisa identificar, né, assim, a psicopatologia, que é uma associação com emoção, porque sempre tem, né? Sempre tem uma associação com uma desregulação emocional, tá? Sim. Então, é impossível dissociar, pensar psicopatologia das emoções, percebe? E justamente, né, um tema que é transversal, transteórico, né? E para a gente fazer intervenção é regulação emocional. Se você não sabe o que fazer com o seu paciente, faça regulação emocional, né? Você não vai errar, né? Eu costumo dizer, faça regulação emocional que você não vai errar. Quem não precisa, né? Assim, desde e principalmente essa alfabetização que também está dentro, né? Da regulação emocional. Então tem tudo a ver. Você pensar psicopatologia e emoção. Perfeito. E os que sentem de menos, Ju? Só porque me deu curiosidade, assim. Você falou, por exemplo, do bipolar, do TDAH, borderline, eu acho que também é um transtorno que vai ter algumas emoções de mais e algumas de menos também, claro. Mas como que você faria essa associação?
Na verdade, assim, eu não vou falar de um transtorno, assim, eu vou falar de Aham. uma experiência que eu tenho, né, com alguns Sim. pacientes do perfeccionismo, sabe, assim? A experiência que eu tenho, né, é que os perfeccionistas têm uma tendência a suprimir as emoções, né, Ah, assim, sim. essa questão do controle, né? Sempre me mostrar que eu sou, sabe, eu sou controlada, eu sou regulada, né? Então eu consigo pensar imediatamente aqui o pessoal, né, do perfeccionismo, né, que não é um transtorno, né, é uma característica, enfim, de personalidade, né, de jeito de ser, enfim, né? Agora tem a questão também da gente pensar, o pessoal do transtorno de personalidade obsessivo compulsivo também faz um pouco de hipercontrole, um pouco, né, bondade da minha parte. Mas assim, então essa ideia de querer passar assim um equilíbrio, né, um controle, né, essa coisa toda, né? Então, eu consigo pensar esses dois exemplos, Aham, assim, aham, tá? faz super sentido. E Ju, qual que é a relação entre os pensamentos, a forma que a gente pensa e a forma que a gente sente? Então, você acha que existe essa relação? E não só isso, mas aí a gente pode até entrar, tem pensamentos e tem pensamentos sobre nós mesmos. Então, assim, o que que a gente acha sobre nós mesmos? Como que você vê essa relação? Então, eu costumo dizer que o cérebro é uma máquina de fazer pensamento, né? A gente pensa até quando a gente está dormindo, por isso que a gente sonha, né? Então, a gente pensa o tempo todo, né? Então, o pensamento, ele está ali o tempo todo associado com o que a gente sente, né? E o que a gente sente está associado com o que a gente pensa, né? Então, na clínica, por exemplo, é muito importante a gente também fazer a psicoeducação dos pensamentos, né? Dos pensamentos que ajudam, que não ajudam, porque se eu estou tendo muitos pensamentos adivinhadores, né? Eu acho que o fulano vai com a minha cara, né? Eu acho que o fulano não gosta de mim. Então, a tendência é que eu chegar perto dessa pessoa mais ativada na raiva, porque a melhor defesa é o ataque, né? Se não gosta de mim, né? Então, esse é um dos exemplos que eu consigo pensar. Então, por exemplo, pensamento derrotista, né? Então, eu sou um fracasso, eu sou uma derrota, eu não consigo fazer nada direito, aí vem um tudo ou nada também. Então, ativa uma tristeza, né? Então, é muito importante na clínica, quando você vai fazer as psicoeducações, de maneira geral, do modelo cognitivo, que faz essa associação, para ficar mais claro para o paciente, né? Se o cérebro é uma máquina de fazer pensamento, ele está o tempo todo pensando e vai estar o tempo todo ativando emoção, e essa emoção ativada Sim. vai Sim. dar comidinha E para o esse contrário pensamento. também, né? Assim, você deu Isso. exemplos que os pensamentos produzem emoções, mas eu acho que também, às vezes, você sente uma coisa e você fala, tipo, nossa, eu sou louca. Como assim? Sim. O fato de eu, às vezes, uma situação do dia a dia, né, me provocar uma emoção intensa, né? E aí pode ter algo da minha trajetória de vida, que eu vou ser exposta a algo que em algum momento, pessoal da ansiedade social, por exemplo, né? Então ele vai ser exposto a alguma coisa que aquilo trouxe, né, assim, lembranças de experiências emocionais e vidas lá atrás, né? Então aí é isso, né? Assim, eu vivi uma experiência de vergonha, né, de exposição, né? Então, o que que acontece? Se eu vou para uma experiência parecida, essa emoção vai vir e eu vou começar a pensar, não vou dar conta, eu vou fracassar, percebe? Então, é isso, é uma coisa, é um modelo muito mais circular, né? Essa história de emoção, pensamento e comportamento, muito mais circular, né, do que linear. Sim. Interessante. E Ju, você que é neuro, eu fiquei pensando assim, no cérebro, como é que agem essas emoções? Pois é, eu costumo dizer assim, para os pais que é muito interessante, né? O menino foi lá, aprontou, e o pai foi chamar atenção, aí o menino levanta brabo, bate a porta, né? É. E o pai quer educar naquela hora, né? Vem cá que eu vou te ensinar, eu sou seu pai, né? Só que aquela hora o cérebro está envenenado, porque a raiva envenena o cérebro. Tinha nossa, né, uma emoção demais, né? Todo o nosso cérebro vai funcionar de forma diferente. Então eu costumo dizer para os pais, ó, o cérebro está envenenado. Se você resolver educar agora, ele não tem julgamento, bom senso. Não vai dar certo. Legal. Percebe? Então, as emoções precisam estar reguladas até para eu poder pensar, né? O que a gente fala da ansiedade de desempenho, né? As crianças lá na escola. A professor bom é professor bravo, que bota respeito, mas um cérebro com medo vai aprender menos que um cérebro sem medo. Legal. Porque se eu tô com medo, eu tenho que cuidar da minha preservação. Eu não vou aprender matemática, história, geografia, isso não é importante, percebe? E o cérebro não faz essa discriminação. Se eu tô com medo, eu tô com medo de algo que pode atravessar a minha sobrevivência. Entendeu? Então ele não vai aprender. Ele não vai aprender como ele aprenderia sem aquele professor lá, né? Que vai ter medo mesmo de mim, né? Então, assim, que pena, porque os seus alunos vão aprender menos.
Que interessante. E eu tô pensando até, vou lá longe, nas interações sociais mesmo, às vezes num relacionamento. Quando alguém tá muito ativado, com muita raiva, e você tá querendo explicar alguma coisa, explicar a situação, tentar ser entendido, é melhor então, não, deixa eu afastar, respira, vamos esfriar a cabeça, porque não vai adiantar, a gente não vai chegar num consenso Não ali, vai, né? não vai. E aí, na conjugalidade, né, nas relações amorosas, o maior BO que dá é justamente isso, né? O outro quer conversar comigo na hora que eu tô brava. Eu queria sempre conversar, né? Então, no meu casamento, eu sempre, né, queria conversar, né? E esse meu ex-marido, assim, nesse ponto, ele é muito sensato. Ele falava, né? Ele ainda fazia assim, né? Então, quer dizer assim, eu custei a entender que não era hora de conversar, né? Porque se eu ia falar bobagem, eu ia ofender, meu cérebro estava envenenado, percebe? Então, assim, e eu, quando eu estava triste, por exemplo, né? Então, às vezes, eu estava mais com um pensamento mais derrotista e falando coisas mais tristes, e às vezes você falava, não, você é fantástico, você é isso, você é aquilo. E também não adianta, né? Você falar para um parceiro que você é fantástico, maravilhosa, na hora que tá com a tristeza ativada, né? A gente quer ser acolhida, né? Quer ser abraçada, quer dizer, posso imaginar como é que você está se sentindo. Não adianta você descrever todas as minhas qualidades no momento que eu estou triste, percebe? Né? Você é poderosa, você é boa, você é linda, aí tá, né? Mas no momento, né? Eu não, entende? Então é a hora da gente abraçar, acolher, né? Ou até distrair, vamos fazer uma coisa que você gosta, Ou né? dar um tempo, né? Ou dar Deixar um a tempo pessoa ali. também. Aham. Mas quando a gente tá triste, a gente precisa de de afeto, acolhimento, né? sim, A gente sim. precisa de colo, a gente precisa de presença, Ô, Ju, né? mas então que dificuldade, né? Porque eu acho que tem um relacionamento, então você não só tem que saber a sua própria alfabetização emocional, como a do outro. Então, eu acho que também tem isso, assim, num relacionamento, me corrija se eu estiver errada, mas uma das chaves pra dar certo nesse sentido, quando a gente fala de emoção, acho que é entender como que o outro, o que que ele precisa na hora que ele sente cada emoção. Porque talvez eu, com raiva, preciso fazer alguma coisa. E meu parceiro precisa de outra coisa. E aí, quando você entende isso, e eu acho que a única forma de entender é conversando, Uhum. as coisas ficam mais Claro. tranquilas. Isso. Então, na terapia de casal, a gente faz o mesmo processo da terapia individual. Nós vamos passar pelas emoções, psicoeducar, para que serve, né? Então, vai ser o momento que eles vão falar das emoções na conjugalidade, né? Então, o que é o amor aqui nessa conjugalidade? Né? O que é a alegria nessa conjugalidade? Né? E aí eles vão poder comunicar, né? Então, o processo de psicoterapia de casal, de família, começa também como a gente começa com a individual. E, Ju, tem algum padrão, por exemplo, você trouxe a questão da tristeza. E às vezes a gente tá com aquela. A tristeza, ela dá essa fome de afeto, de segurança, de acolhimento. As outras emoções também têm essa fome de forma padronizada ou é individual? Então, vamos pensar Entendeu? nas funções, tá? Por Vamos. exemplo, então, assim, o medo, né? O Aham. medo é para me proteger de perigo, tá? Perigo real ou imaginário, né? Se eu tenho uma experiência, vamos pegar de novo as crianças em ambiente escolar. Se eu tenho uma experiência ruim de bullying na escola, tá? A escola é um lugar perigoso, tá certo? Então, é hora da gente fazer um trabalho de mostrar a segurança que tem na escola, percebe? Então, assim, Entendi. é por isso que, assim, eu falo que parece que eu repito o tempo todo a mesma coisa, mas entender a função da emoção. Te dá uma dica do que fazer, né? Exatamente, né? Então, assim, se o lugar me ativa medo, é porque é um lugar que eu considero perigoso, ou um perigo real ou imaginário. E aí nós vamos ter que oferecer segurança, percebe? Com Né? certeza. Então, se é o nojo, é algo que eu me sinto contaminado, né? E aí nós vamos tentar entender, né, de que ordem é essa contaminação, né? Do seu valor, que vai contra o seu valor, né? Então, a ideia é que a gente parta sempre pela função. A gente vai fazer um tanto de coisa com a função da emoção. Às vezes os meninos perguntam, os meninos são os psicólogos, tá? Não tem menino nenhum lá. Os meninos. Então, assim, não, mas eu vou falar de novo da função. Eu falei, mas olha o que ele está trazendo, né? Ele está trazendo que não se sente seguro, ele está trazendo que não sabe como fazer, né? Que está sentindo medo, que está ansioso. Então, nós vamos falar de novo da função da emoção, para que serve, né? E buscar estratégias para lidar com isso. Você consegue pensar, Ju, num exemplo, talvez, do seu consultório, ou da sua vida, ou da vida de alguém, enfim, mas que na prática ilustra essa regulação emocional, assim, bem tipo, igual você tá falando. Tal emoção foi ativada, vamos pensar na função. A gente fez isso, deu certo, a pessoa se regulou. Você consegue dar um exemplo, assim? Tem vários, né? Mas vamos pensar a questão do medo e da raiva, tá? Então, é muito comum receber paciente que chega falando de uma raiva. A raiva chega assim. A raiva, né? Eu morro de rir, assim, porque assim, a raiva, quando fala, raiva não é raiva, né? Às vezes é raiva, assim, mas na maioria das vezes não. Então, raiva e medo. Então,
Um paciente chega relatando, então o carro passa na minha frente, aí eu fico com muita raiva, eu quero sair do carro, quero ir lá brigar, não sei o que e tal. Ele fala comigo, aí eu fico pensando, aí eu pergunto, tá, assim, você tá com raiva, em que ele te invadiu? Ele passou na minha frente. E aí eu fico pensando, Juliana, que as pessoas são perigosas. Olha, elas entram na frente, aí fala assim, as pessoas são perigosas. Em qual outro momento que vem à sua cabeça que as pessoas são perigosas? Todos os momentos eu penso assim, olha só, o que eu posso passar nessa vida? As pessoas são perigosas, as pessoas são do mal. E começa a falar de medo. Né? E fala assim, aí, Juliana, eu percebo que eu não vou dar conta. E se eu não fizer assim, as pessoas vão passar por cima de mim. Eu falo assim, mas pera um pouquinho, assim, não tem, é raiva ou medo? Agora eu fiquei um pouco confusa. Aí a pessoa começa a dizer, né, assim, é medo. Né? Aí conta a história de bullying, que viveu a vida toda, que ninguém nunca viu, que o professor não viu, que a família não viu. A priori, a pessoa era raivosa, quebrava o pau com todo mundo, mas você escuta o que a pessoa está dizendo. Ela disse de perigo. Aí eu falei assim, tá, mas o perigo que a pessoa entrou na sua frente, ok, ela te invadiu. É isso? E você percebe como as pessoas são ruins, Juliana? As pessoas são muito ruins. Aí a visão que ela tem das pessoas é uma visão de medo. E a gente fazer isso com a gente, porque a gente tá falando de pacientes, mas a gente fazer isso com a gente mesmo. Isso. Exatamente. É muito legal. Depois eu comecei a estudar as emoções, depois que eu comecei a estudar DBT, eu virei outra, né? Assim, eu aprendi essa coisa de se tornar seu próprio terapeuta, né? Porque é isso, assim, às vezes eu tô assim, a fulana tá me dando uma raiva, né? Assim, por exemplo, quando alguém falava que ia embora do espaço, né? Assim, eu tenho criança de desamparo, né? Então alguém vai embora, eu falei, que é a clínica que a Ju é dona, gente. E aí, depois eu comecei a ver que assim, aí eu ficava raivosa, né? Assim, ficava assim, depois eu ficava assim, não, gente, eu só não quero que a pessoa vá embora, né? Eu só quero que a pessoa fique comigo, né? Eu tô triste, é sério. Eu só tô triste que a pessoa tá indo embora, né? Eu não preciso brigar com os outros, né? É só dizer, fulano, não queria que você fosse, não queria que você fosse, né? Você entende, assim? Pra que eu tô com raiva? Ninguém me invadiu, né? A ideia é essa, né? Assim, pra raiva justificar, alguém tem que ter te invadido, ter te ultrapassado, né? E daqui a pouco, tem gente invasiva, tem gente que ultrapassa, né? E aí é bom que você, né, bota limite mesmo, né? Mas é isso, porque se não for isso, pode ser outra coisa, né? Pode ser medo e tristeza, por exemplo. E, por exemplo, Gil, só pra gente ir caminhando pro final, e amor demais, o que acontece? Então, o amor é um pouco polêmico, né? Porque, assim, para começar, não é todo mundo que considera uma emoção básica, né? Tem a ver muito mais lá com a teoria do apego, enfim, né? Mas vamos caminhar nisso que a gente estuda, né? Assim, que eu aprendi com o Renato, né? Com o pessoal lá do INTZC de Porto Alegre, enfim, né? Prado, a Adria, Neron, a Marina, né? Assim, o amor é vínculo, né? O amor é conexão. E aí eu costumo dizer assim, é para me ligar, né? Me unir a alguém ou a alguma coisa, né? Me unir, me conectar. Só que quando eu grudo, como é que faz? Né? Assim, o outro é meu, o outro tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Amor demais, né? Assim, então você tem que fazer isso porque eu te amo e isso é melhor para você. O amor com medo, talvez. Eu fiquei pensando aqui, será que é o amor intrínseco na emoção mesmo? Ou será que é um amor que vem, que puxa um pouco o medo? E aí se torna disfuncional, entendeu? Sim, né? Essas emoções também não São mil parecem... possibilidades, mil possibilidades, As emoções não parecem tão purinhas assim também, né? Claro, Assim, em sua essência, né? Um amor de sua essência. Ele é imperfeito, né? Nós assim, somos houve um imperfeitos. momento que as pessoas me invadiam mesmo, eu tava com raiva e tristeza, né? Então, assim, a ideia, assim, o amor é a questão do vínculo, da conexão, né? Só que, assim, o outro, ele tem um direito, né, de dizer, tá, ok, né, nos amamos e nesse momento eu não vou fazer desse jeito. E eu não vou deixar de te amar, inclusive, por isso, né? Assim, só que a gente acha assim, bem, se eu amo, eu sei o que é melhor para você, e você tem que fazer do jeito que eu acho. Isso é amor demais. Eu tiro a autonomia do outro, entendeu? E de tudo que você falou aí, né, Ju, a gente pode pensar na base da regulação emocional, é essa alfabetização das Exatamente. emoções. Isso. Ensinar É a a ler base e de escrever. tudo. Né? Ensinar a ler e escrever as emoções, né? Eu acho que ficou muito claro isso aqui hoje, assim. Uhum. E a gente sempre, fechando os episódios, a gente faz uma pergunta para os convidados, que é os mitos sobre emoções, que a gente sabe que tem um monte. E eu queria que você falasse alguns deles, assim. A ideia é mencionar, assim, o Isso. que vai vindo na sua cabeça. Quais são os maiores mitos que você... Então, vamos ver, assim, essa coisa de sentir tristeza é coisa de gente ingrato, homem não chora, né? É assim, homem não sente medo, né? Se você sentir raiva, você é do mal, né? Você não é uma pessoa boa,
né? Se eu sinto raiva, eu não sou uma pessoa boa, né? Se eu sinto as emoções, eu sou descontrolada, eu sou desregulada, desequilibrada, né? Pessoa regulada é a pessoa que está sempre bem, né? Assim, então, essa coisa dos extremos mesmo, né? Assim, então, a pessoa que sente medo é fraco. Alegria demais é bom. A alegria demais é bom, né? Assim, fulano, você vê, fulano tá sempre alegre. Olha pra você ver, queria ser igual fulano, né? Fulano tá sempre alegre, né? Assim, Toma Desconfia. cuidado. desconfia, né? O sempre alguma coisa, A desconfia. inveja, por exemplo, é feia, horrorosa, né? Né? Sentir inveja é feio. Assim, eu posso sentir inveja. A questão é que eu vou fazer com essa inveja, né? Assim, eu sinto inveja das pessoas estarem fazendo coisa que eu queria estar fazendo, né? Então, eu não vou prejudicar a pessoa, né? Assim, enfim, né? Então, esses mitos, assim, onde invalidam mesmo a experiência emocional, sabe? Assim, então, sentir nojo é frescura, né? Então, assim, são invalidações da experiência emocional, né? E que não consideram, de novo, as funções das emoções. Né? E Perfeito. aí é E eu, complicado. e eu fiquei pensando, assim, mais um mito, talvez, que validar as emoções é passar pano. Né? Você tá passando a mão na cabeça, né? Fulano devia estar. E outra coisa, sentir emoções é coisa de. Aí, geral, né? Sentir emoção é com a gente fraco. Né? Pensa. tá. Né? Você tá sentindo? Nossa. Você é fraco, né? E aí, assim, não, porque meu filho tem que ser forte. Ele não pode sentir. Aí eu olho pra cara da mãe assim e falo, Jesus, o que nós vamos fazer agora? A pessoa não vai sentir. Não, eu lembro uma história legal, assim, uma vez fui dar formação, há muito tempo atrás, comecei essa coisa de neurociências na escola e tal. Aí eu fui dar uma palestra na escola e falei, gente, então, nós vamos ter que aprender de alfabetização emocional. Vocês são fera em alfabetização, de leitura, escrita, né? De números, enfim. Aí uma professora levantou, eu agora vou ter que entender de emoção? Aí eu falei assim, não, acho que a gente tem uma alternativa. Ela qual? Aí eu falei assim, quando a criança chegar lá na porta da escola, a mãe vai trazer uma caixinha, né? A senhora pede para abrir o cérebro do menino, cortar o sistema límbico, botar dentro da caixinha e o menino entra sem sistema límbico. Que é assim, a área principal, né? Resolvido. E aí pronto, aí acabou. Ele entra, a senhora dá aula. Assim, todo mundo. Fui inadequada, claro, engraçada, inadequada. É muito comum, né? Eu ser engraçado e inadequado, né? E aí a professora olhou assim, depois, desculpa. Não, é uma brincadeira que eu tô fazendo, né? Não tem jeito, professora, nós vamos ter que aprender, né, sobre as emoções, porque não tem jeito de tirar o sistema límbico, que é a área central lá do processamento, não vai ter jeito, né? Os meninos vão vir com o sistema límbico para a escola, né? Total. E Ju, Pensando numa pessoa que tá assistindo a gente, tá escutando, e que essa pessoa é escrava das suas emoções, sabe? Então, quando ela sente raiva, ela não tem nenhum tipo de controle, e aí ela já quebra tudo, ou quem não tem, por exemplo, a tristeza. Ela sente demais para aquela pessoa que tá inundada sempre de emoções. O que você diria para essa pessoa que a terapia pode fazer para ajudar ela a ter maior qualidade? Então, a terapia vai ajudar justamente essa questão de identificar os antecedentes também. Né? Assim, às vezes eu estou exposta demais, né, a coisas, né, que me ativam muito aquela emoção, percebe? Então, além de todo esse processo de alfabetização e tal, nós vamos precisar olhar para os antecedentes. Assim. Então, tem uma coisa na minha história de vida que é muito interessante, assim, não posso ficar falando de paciente, então vou falar de mim, né? E aí eu posso me expor, né? Como se eu pudesse me expor. Tem uma coisa na minha história de vida, assim, que é o desamparo. Né? Assim, tem muito essa coisa do desamparo, uma crença de desamparo, né? Então, o que acontece? E aí precisa ficar procurando situações e pessoas que já anunciam que vão me deixar, percebe? Né? Então, assim, eu tenho que fazer um trabalho grande comigo. Assim, claro que eu não posso obrigar ninguém a ficar comigo, mas eu preciso entrar em situações que eu tô vendo que né, a pessoa vai embora. E que é uma tendência natural. A gente já falou disso em outros episódios Sim. aqui, né? Você buscar aquilo que confirma. Isso. Não, que você tá vivendo, né? Que você aprendeu. O que você aprendeu? O que eu aprendi? Que as pessoas vão embora e me deixam, né? E que eu, né? E o cérebro é teimoso. E ele é teimoso, né? Então, a gente ensina também para esses pacientes assim, as coisas que antecedem também. Fulano, Não se colocar em situações, isso, né? Isso, né? Assim, então, você tem que fazer tal coisa que te expõe à emoção raiva, né? Então, Trazer mais consciência, né? isso, assim. Como que é o processo interno, o que ativa, até para que ele tenha mais liberdade de escolha diante das situações. E aí você fala, Juliana, mas você não está reforçando a evitação, né? Não, a gente está fazendo uma análise de antecedentes.
né? A gente está buscando, assim, pontos de vulnerabilidade, e claro que a gente vai apontar também forças, né? Então, assim, claro, não é esquivar de relacionamento. A partir de hoje eu não vou me relacionar com mais ninguém, né? Porque se eu posso ser abandonado, não é esse extremo, né? Mas é buscar situações onde isso já não seja certo, né? Porque tem coisa que tá claro na frente da gente, né? Então é essa perspectiva, né? E eu acho que além disso, Ju, e aí pensando nos meus processos terapêuticos, né? É claro, a terapeuta vai estar ali, o terapeuta vai te ajudar a identificar, a regular, a entender os antecedentes, mas mais do que isso, às vezes é um lugar que você só vai ser escutada e assim, não, tá tudo bem você ter sentido isso. Né? Você não é louca, sabe assim? Então eu acho que isso falta muito. A gente às vezes passa por uma vida inteira é, sem ter essa aceitação do que eu posso sentir, que eu tô certa às vezes de sentir aquilo. E aí ter uma pessoa que te traz essa segurança, esse lugar de liberdade emocional e de se expressar, eu acho que é fundamental. Foi na terapia que eu descobri que eu podia sentir tristeza, né? Não estava cometendo nenhum crime, percebe? Você não estava cometendo nenhum crime sentindo tristeza. É um né? modelo, né, que a gente faz como psicólogos durante o processo terapêutico. É um modelo que a gente vai trazer no sentido não acusatório das emoções, porque a sensação que eu tenho, e aí trazendo até um pouco pelos termos da TE, é como se tivesse um modo acusador aqui. E na hora que a gente entra na acusação, quando a gente tá sentindo uma emoção, que o trem desanda. Na hora que a gente sente a emoção e a gente entende que ela tá ali, a gente aceita que ela tá ali, não necessariamente aceitar o comportamento que vem depois, mas aceitar o que veio com a gente, que eu acho que traz liberdade, assim. É trazer um modelo mais saudável, internalizado. E porque você pensa bem, toda vez que eu sentir tristeza, eu me associar como uma pessoa ingrata, Olha isso. percebe? Assim, É muito limitante, Uai, de novo. entende? Então, o que eu aprendi em terapia, assim, que você precisa ficar triste, assim. Inclusive, você teve necessidades básicas não atendidas e que se você não ficasse triste, era esquisito, né? E se você faz a supressão dessa tristeza, né, que você precisa comunicar, né? Tem coisa que eu não estou sendo atendida, né? Eu preciso refletir, ou então buscar como ser atendida, ou pedir, né? Eu pedir, né? Pelo menos pedir, né? Então, e aí você não pode ficar triste. E como é que vai fazer? Né? Então, assim, e associar isso sempre com ingratidão, né? Não, é só para você pensar o que você precisa, refletir sobre o que você precisa e comunicar a sua necessidade, né? Então, foi em terapia que eu descobri isso, né? E que às vezes eu estava com raiva, né? E aí era muito assim mesmo. E aí eu vou lá e fico pensando, né? E aí, assim, fico pensando é tristeza, não é raiva, né? Vou lá e fico pensando. Fulano não podia ter feito isso comigo, né? Mas quando fulano faz isso comigo, isso. Aí, quer dizer, isso é raiva, gente, né? Não é raiva. Total, Ju! Gente, Maravilhosa! muito, Foi muito bom, Ju. Eu acho que todo mundo que tá escutando a gente já saiu com espero, assim, que igual eu tô sentindo agora, tenha saído com muita clareza, assim, de o que fazer, de onde ir, a importância de dar nome às coisas. Então, foi perfeito. Foi uma aula. Maravilhoso. Foi. Eu adoro falar de emoções. Se eu pudesse, eu só fazia isso, inclusive. Então, assim, me hiperfoco, sei lá o que é isso. É muito bom falar. Muito obrigada. Adorei. Não, a gente Obrigada, Ju. E Ju, você quer passar suas redes sociais, onde te Verdade. achar? Espero que Passa. eu saiba, né? Eu espero que eu saiba minhas redes. Eu acho que é psico, Juliana. Isso. Eu acho que é isso. E do espaço, né? @espaco integrar. Eu acho que é isso também, né? As pessoas é ótimo. E é isso, eu fico à vontade, assim, para sempre conversar. Eu adoro conversar, né? Eu tenho ido para as redes agora, assim, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais das emoções. Fiz também uns vídeos, assim, mais formais, né? Falando das experiências emocionais que eu vivi ao longo da minha história de vida. Então, tá lá no meu Instagram. É isso, gente. Muito obrigada por assistir.